Meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Vamos continuar nosso estudo no Evangelho de João, nossa jornada. Chegamos ao capítulo 4. Eu peço que você abra sua Bíblia em João, capítulo número 4. É uma passagem longa, no entanto, nós vamos separar somente uma parte para meditarmos nessa manhã, dos versículos 1 ao versículo número 18. João 4, do 1 ao 18. Texto, acredito eu, bastante conhecido por muitos. Pois bem, irmãos, vamos ler. Eu quero contar com a participação de vocês, por favor. Vou ler os versos ímpares, eu peço que a igreja leia os versículos pares. Pode ser? Vamos ler? Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Vamos orar. Meu Deus, diante de nós está a Tua palavra e talvez um texto tão conhecido por muitos dos que estão aqui nessa manhã, mas sabendo que a Tua palavra é uma fonte de água viva a jorrar e é uma fonte inesgotável, Senhor, e ela se renova em nossos corações. Nessa certeza, nessa esperança e com essa expectativa, Senhor, nós olharemos para esse texto, rogando, Senhor, a Tua bênção sobre nossas vidas, para que, ao compreendermos a Tua palavra, Senhor, essa vida que vem do trono, que vem do próprio Cristo, possa inundar o nosso ser, os nossos corações. Perdoa as nossas ofensas, ó Pai, e que qualquer empecilho, Senhor, que tente se levantar para roubar essa boa semente, meu Deus, nós pedimos que o Senhor repreenda em nome de Jesus,
Que todo o nosso ser esteja agora cativo, Senhor, à Tua palavra, e que o Senhor venha a nos falar o coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a água ela é um bem essencial para a nossa subsistência. E quando somos privados desse bem, logo entendemos que a nossa vida ela está sob risco. É claro que na nossa época e dentro da nossa realidade, nós não nos sentimos muitas vezes privados desse bem, desse recurso, graças a Deus. Seja por questões climáticas, né? Quando o período está chuvoso e os nossos mananciais eles recebem água, seja por políticas públicas. O fato é que, pelo menos na minha experiência particular, episódios assim de sede, não passei, graças a Deus, não é episódio de sede extrema. No máximo um racionamento, lembra, era mais comum alguns anos atrás, uma espécie de racionamento. Mas para outros a experiência deve ser diferente, né? Por exemplo, meu pai é do Catolé do Rocha, viu, irmão Antão? Meu pai de Catolé do Rocha, ele me falava, eu confesso que eu não prestava muita atenção na época, menino, mas ele dizia, olha, na década de 70, a gente passou por uma grande seca, meados de 60, 70, mas talvez alguns, semelhantemente ao meu pai que aqui estão, tenham passado por algum tipo de privação nesse sentido mais grave. Outros por ocasião de uma cirurgia ou algum problema de saúde, né, que são privados ali de tomar água durante algum tempo, talvez sintam, tenham sentido na pele mesmo essa dificuldade. Um episódio que aconteceu no final haja som, ouve som. Um episódio lá no final da década de 90, um acidente aéreo, um voo da Varig lá, caiu lá na região amazônica. Um dos sobreviventes, copiloto, fala de uma experiência que teve, ele machucado lá perto dos destroços da aeronave. No segundo dia, depois do acidente, um dos sobreviventes veio até ele sentindo muita dor e uma sede extrema. Ele pediu água e esse sobrevivente, que era um dos passageiros, ele tinha uma experiência, né? E ouviu o som de um pássaro e na direção do pássaro ele sabia que ali tinha água. Ele disse, eu sei onde tem água, eu vou buscar para você. Caminhou lá durante 1,5 km e voltou com água. E esse copiloto até hoje ele é grato, lembra até do nome desse rapaz que o ajudou nesse sentido. Quando eu morei em Fagundes, tem a ver com água, viu? Pronto. Ok. Então, quando fomos morar lá, eu e Raquel, a gente tinha uma cisterna lá em casa e eu não sabia da preciosidade que eu tinha no meu quintal. Até que, com poucos dias, eu percebi que na cidade faltava muita água, então a gente sempre jogava lá o meu baldinho com a corda e tirava a água lá dessa cisterna. E com o tempo alguns vizinhos começaram a ir lá em casa pedir água. Então veja, por um lado há uma necessidade extrema de água. Por outro lado, você poder oferecer água a alguém que está com sede, também é algo bastante singular, tão importante, né? Hoje, irmãos, nós estamos diante de um texto que trata sobre uma fonte de água viva.
vamos tratar sobre um texto que fala, obviamente, de Cristo oferecendo água a uma mulher sedenta. João capítulo 4, ele mostra um contraste do que vimos no capítulo 3, quando o personagem a ser abordado, digamos assim, na jornada do Evangelho de João, nós estamos percebendo como Jesus ele aborda pessoas e o Evangelho vai se expandindo. Ele chama ali os seus discípulos no capítulo 2, no capítulo 3 há um personagem que salta aos nossos olhos, que é quem? Qual dos personagens que Jesus aborda no capítulo 3? Nicodemos. Quais são as características de Nicodemos? Ele é um gentio ou ele é um judeu? Ele é um judeu. Ele é alguém religioso ou é um pagão? Religioso. Ele faz parte até do Sinédrio. Faz parte do Sinédrio. Então, Jesus ele tem um diálogo bastante produtivo ali com Nicodemos. Quando isso acontece aqui, nessa mudança de cenário, né, que o João vai nos propor aqui no capítulo 4, que vai dizer que Jesus ele deixou a Judéia. Então, isso ocorre na Judéia ainda. Obviamente que quando ele chega no capítulo 4, ele está indo para Galiléia e ele tem ali outro personagem que Jesus vai abordar, que é a mulher samaritana. Agora se trata de uma samaritana, de um povo agora que é de uma mestiço, digamos assim, que não é da linhagem pura dos judeus. É uma mulher que também tinha suas diferenças culturais. E também se trata de alguém que já tinha tido 5 esposos, alguém que certamente tinha uma vida provavelmente de adultério. Veja, por um lado, alguém que é uma pessoa religiosa, de um caráter elevado, no capítulo 3, no capítulo 4, uma mulher que tem uma vida, muito provavelmente uma vida pregressa. Pelo menos no seu passado recente. Isso nos mostra que o que João quer nos fazer entender é que esse Filho de Deus, ele vem ao mundo para salvar pecadores. Tem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Então ele vai romper essas barreiras étnicas, barreiras culturais, mostrando que o Evangelho não é só para um nicho, não é só para o povo judeu, mas para todos quantos se aproximarem da cruz pela fé. A saber que a estes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, todos quantos receberem o Senhor Jesus. Quando nós chegamos agora no capítulo 4, propriamente dito, a minha metodologia, digamos assim, com vocês hoje é vermos aqui versículo a versículo e trazendo algumas aplicações, tá bom? Vamos lá. No capítulo 1, eu já mostrei para vocês que há essa mudança, na verdade no versículo 3, há essa mudança de cenário. Mas no início do capítulo 4 diz que o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Aqui mostra os fariseus, um povo antagônico a Cristo Jesus, né? É um povo que nem bebia água, nem dava água para quem tinha sede. Era um povo que nem entrava no céu e ainda impedia aqueles que queriam entrar. Então, tudo que eles podiam fazer para desencaminhar o ministério de Jesus, eles faziam. Jesus percebe que na região da Judéia, estava havendo ali os fariseus já tinham percebido que João, que nessa altura aqui do campeonato, ele já estava preso, eles pensavam que, pela prisão de João, aquela mensagem do reino de Deus iria arrefecer, ela ia se calar. Mas, pelo contrário, Jesus agora, na sua ascensão do seu ministério público, agora, ele atrai pessoas. E muitos são chamados à fé. Quando os fariseus percebem isso, começa, de certa forma, Jesus percebe que esses fariseus vão tentar desencaminhar e ele se retira. Então, a estratégia de Jesus aqui é ir da Judéia agora para a Galileia. Quando nós chegamos no versículo 2,
há uma informação de que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Não era Jesus propriamente dito que batizava, e aqui a gente percebe que esse batismo, quando nós pensamos no nosso batismo, por exemplo, não depende da pessoa que batizou, né? Por exemplo, alguém pode ficar até intrigada com a situação de que um ministro fez o batismo e aí o ministro caiu em pecado. Aí a pessoa pode ficar, eita, e agora? Eu acho que eu vou ter que ser rebatizado porque aquele batismo não valeu. Não se trata. Todos aqueles que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foram revestidos dessa autoridade, o batismo, ele tem essa validade. Não é? Agora, no versículo 3, irmãos, diz que ele deixa a Judeia, e no versículo 4, a informação de que era necessário atravessar a província de Samaria. Vamos pensar aqui geograficamente. Logo depois da divisão dos reinos, né, a gente pensa aqui na Judeia, na parte sul, e nós pensamos em Israel na parte norte. Aqui tem essa região da Judeia, de Judá. Para se atravessar essas regiões aqui da Judeia agora para a Galileia, né, havia aqui a Samaria na parte central. Então, obviamente, para se atravessar de uma região para outra, era necessário atravessar essa região chamada de Samaria. Obviamente que havia outro percurso pela Pérea, alguns dizem, só que por uma questão de conveniência, de celeridade, de proximidade geográfica, era melhor passar por Samaria. Essa é uma explicação geográfica. Mas há uma explicação teológica aqui. Por quê? Vocês acham que algum passo de Jesus ele foi dado fora da providência de Deus? Esse necessário aqui mostra também que João, ele quer nos mostrar que esse evangelho que vai se expandindo, ele está dentro dessa providência do próprio Deus. E Jesus, ele vai ao encontro dessa mulher que estava lá num poço, que vai chegar num poço lá de Jacó. Ou seja, na verdade, Deus já tinha preparado esse encontro da redenção. Só que a mulher não sabia. Nem assim com a gente também, né? Deus prepara o encontro com a gente nem sabe. Mas ele já tinha preparado esse encontro. Talvez o encontro de Cristo tenha sido agendado para hoje, nessa manhã, aqui nesse lugar. Talvez você se lembre aí dos encontros, como Jesus te alcançou, como ele te esperou, como te aguardou. E aqui era necessário essa travessia. No versículo 5, ele chega a essa cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Pois bem, ele está dentro dessa região agora, dentro desse território samaritano, e havia ali uma divergência, e eram povos que judeus e samaritanos não se davam bem. Quando Samaria, lá no ano 722 a.C., ela foi tomada pelos assírios, os assírios eles tinham um método assim bem cruel de aculturar aquele povo. Tiravam a parte daquela população e mandavam para outra colônia e deportavam para lá outros moradores. Ou seja, então, com esse movimento, a religião ela passou por uma espécie de mistura. Judeus começaram a se casar com pessoas de povos pagãos, então também houve essa mistura de famílias. O fato é que a religião ela foi assim deturpada. Quando os judeus olhavam para os samaritanos, eles não reconheciam os samaritanos como um povo religiosamente puro. Então havia todo esse preconceito levantado entre esses povos. Em uma citação até de um texto apócrifo, eclesiástico, vocês não precisam ler, tá bom? Estou citando um apócrifo, não precisam ler. Mas diz assim: há dois povos que minha alma detesta, e o terceiro nem sequer um povo, os habitantes da montanha de Seir, os filisteus e o povo insensato que vive em Siquém. Siquém é Sicar.
Então veja a forma como eles observavam os judeus, esses samaritanos. A minha alma detesta esse povo. Então havia essa divergência por questões étnicas, por questões religiosas. Era um povo assim que não se dava bem, né? Eram torcedores de times rivais, assim, que não pode nem... O estádio tem que ter torcida única, porque se misturarem ali as duas torcidas, a coisa não vai ficar boa. Então, era esse tipo de hostilidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Agora, percebam, Jesus, ele chega agora à região de Samaria. Quando ele chega nessa região, ele tem essa missão de se aproximar dessa mulher, perto dessas terras. Estava ali uma fonte de Jacó, no verso 6. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. O que é que acontece? Que hora sexta é essa? Provavelmente ao meio-dia. Tem um outro comentarista, um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, que ele vai dizer que essa forma de contar o tempo aqui era romana. Então, se fosse assim, isso seria por volta das 6 da tarde. Mas ele destoa um pouco do que a maioria dos estudiosos pensam, que de fato ali se tratava do meio-dia. Era um momento inoportuno, diga aí, no sol do meio-dia. Não está fazendo calor na casa de vocês? Né? Está fazendo calor. Imagina aí, no sol do meio-dia, o pessoal ia até uma fonte, até um poço para tirar água. Então era um momento bastante complicado. E Jesus estava cansado. Isso mostra a humanidade de Jesus, né? De alguém que se cansava, de alguém que passava pelas mesmas privações que nós passamos nessa vida. Mas aqui, junto ao poço, quando você estiver junto ao poço, irmão, quando você estiver nos seus momentos de fadiga, nos seus momentos de cansaço, você entenda que Jesus também, ele se cansou e sabe o que é alguém que está cansado. E por isso você pode recorrer a esse Senhor Deus que sabe o que é sentir cansaço. Sentir cansaço. Quando ele está ali, ele tem sede. E ele vai pedir água a essa mulher. É interessante. A gente não vai terminar João 4 hoje, mas vocês vão poder perceber que Jesus ele vai pedir água daqui a pouco, mas Jesus ele não vai beber água. Ele vai pedir, mas não vai beber. Por quê? Isso mostra a necessidade de primeira ordem na agenda de Cristo, que era não a necessidade física, mas a necessidade espiritual, de expandir o reino. Tal era a sua ansiedade, no bom sentido. Tal era o seu intento. Hoje tem muita gente que se esquece de comer para ganhar dinheiro. Não é isso? Estava escutando um pastor um dia desses, ele falando de um grande empresário aqui da cidade, que ele não tinha horário de almoço. Ele abria lá o seu freezer. Como é o nome daqueles freezers pequenininhos? Frigobar, né? Abria lá, pegava um todinho e... Era o todinho chocolate, viu? O chocolate, né? O achocolatado. E ele tomava e dizia assim, eu não vou desperdiçar o meu tempo, porque eu preciso ganhar dinheiro. Muitas vezes, pessoas em prol de ganhar dinheiro ou por qualquer outra coisa que ele entenda como sendo ordem prioritária, ele até se esquece do seu apetite. E diz assim, tem coisa mais importante do que isso. O que é que tirava a sede? O que é que colocava a necessidade primária em segunda ordem na vida do Senhor Jesus? O reino de Deus. Isso era o que consumia a sua vida. Mas, ao se deparar com essa mulher, e agora a gente vai ter esse encontro de fato, agora são só os preparativos, ele vai se aproximando, porque ele se desloca da Judéia e agora vai para Galiléia, para não dar de frente com os fariseus, porque ainda não era chegado o seu tempo. Ele está no pingo do meio-dia ali, nessa pausa, cansado. E então, o que é que você quer fazer quando está cansado? O seu corpo pede o quê? Descanso. O seu corpo pede o quê? Calmaria, tranquilidade. Mas Jesus, ele, cansado,
ele vai oferecer descanso a alguém que está sedento. Está disposto a abrir mão do seu descanso. E veja o que diz o verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. No verso 8 vai dizer que seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ou seja, os discípulos eles não se aproveitavam tendo a oportunidade de comprar, eles não pediam. Isso é uma lição interessante, né? Que eles podem dizer, olha, eu estou com Jesus, vocês podem ceder aí, tá, alguma coisa disso. Não, eles compravam, né? Ainda que em algum momento da nossa vida, e pessoas tenham essa necessidade de pedir, mas que se entenda, se alguém tem condições de trabalhar, que trabalhe. Se alguém tem condições de viver, se pedir não é algo indigno, trabalhar traz uma dignidade superior nesse sentido. Agora veja, no verso 9, então lhe disse a mulher samaritana, começa-se aqui um diálogo, né, gente? Então disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos, eu já expliquei rapidamente aqui para vocês. Veja que Jesus ele se aproveita dessa oportunidade. Isso nos faz pensar que o lugar onde nós estamos hoje, na situação que nós nos encontramos, muitas vezes se estamos num lugar que é desagradável, se estamos num lugar que nós não queríamos, não gostaríamos de estar, a gente pensa logo no próximo passo. O que a gente quer sair daquele lugar e partir para outro, porque na verdade a sua vida não está ali, a sua vida está na próxima parada. Então, quando nós fazemos isso, nós somos desprovidos de propósito. Por que estou nesse lugar, nesse momento da minha vida? O que é que Deus quer fazer com tudo isso? Porque saio de Campina Grande, no interior da Paraíba, e vou para a Europa. Ou porque eu saio de uma determinada instituição de trabalho e vou para outra. Porque eu mudei de CEP mesmo sem desejar. Meus irmãos, o fato é que Deus, ele tem seus propósitos, que são muitas vezes estão escondidos, né? Nós não sabemos nos detalhes, mas nós bem sabemos o que nos está revelado. E a Bíblia diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. E essa expressão ide, do texto de Mateus 28, né? Na verdade, ali, ela quer dizer indo. Durante o seu percurso, enquanto você estiver caminhando, vá pregando, vá falando de Jesus, vá anunciando o reino de Deus. Veja, Jesus sai da Judéia, ele está ali em Samaria, ele podia ficar calado, dizendo assim, não, eu vou para Galileia, eu não vou falar não de Jesus não, não vou falar de mim mesmo, né? Então eu vou ficar na minha. Eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu não me lembro bem qual o percurso, mas eu sei que Paulo vai parar em Atenas. Lembra dessa passagem, Atos 17? E quando está ali, ele começa a se inquietar, porque havia ali mais imagens e deuses falsos, né? Do que alguns dizem até mesmo, era maior a quantidade de deuses do que a quantidade de pessoas ali em Atenas. Então ele se inquieta no seu coração. E aí ele vai usar aquele gancho para falar do Deus desconhecido. Do Deus desconhecido. Eu tenho certeza de que por onde você anda, meu irmão, há pessoas. E eu tenho quase absoluta certeza de que nos lugares que você tem passado, há gente que não tem Jesus e que estão sedentas pelo Evangelho. Eu poderia até dizer aqui com bastante propriedade e certeza, porque, olha, até na igreja, né, há pessoas que estão no poço, ao redor do poço, mas que não bebem dessa água. Elas olham, elas observam, elas percebem tudo, mas elas não bebem dessa água, né, do próprio Cristo. Então, certamente você está rodeado de pessoas que têm essa necessidade. Que Deus nos dê olhos e nos dê intrepidez e coragem para falar de Cristo. Veja, Jesus está puxando conversa com essa mulher. Isso quebra várias barreiras religiosas, como eu falei, étnica, de gênero também.
Porque, sendo mulher, um judeu não conversava sós com a mulher, em público, principalmente. Então, essa mulher se surpreende. E é impactante aquela atitude de Jesus, de puxar assunto, puxar conversa com essa mulher. Será que a gente está disposto a romper barreiras por causa do Evangelho? Será que nós estamos dispostos a isso? Meus irmãos, será que nós estamos dispostos a receber aqui na nossa igreja pessoas que têm uma orientação sexual alheia ao que a Escritura diz? Será que nós estamos? Parece que nós estamos muito mais preparados a ir, ou mais dispostos, ou menos indispostos, a ir até essas pessoas. Mas será que estamos prontos a receber em nossa igreja homossexuais declarados? Será que estamos? O que é que ia causar? E esse público tem ido para igrejas que se chamam igrejas inclusivas. Obviamente que, na verdade, há tantos que não querem beber da água, mas eles querem mudar o Evangelho. Isso precisa ser ressaltado. Mas eu creio que há muita gente que deseja beber dessa água de Cristo Jesus, serem transformados. Então, que Deus nos dê da sua graça, da sua sabedoria, e nos dê do seu coração para recebermos aqui na nossa igreja pessoas que estão distantes do Evangelho e que têm essa necessidade. Que Deus nos dê essa graça. E aí, pastor, o que é que a gente faz, hein? É um grande desafio. Que Deus nos dê do seu coração, nos dê da sua misericórdia. Por quê? Porque nós somos... O que é que nos diferencia? Há pecados em graus diferentes. É pecado, tem um pecadorzinho e tem um pecador que tem, né? Esse aqui é um grande pecador. Todos nós somos pecadores, carecemos da mesma graça. Meus irmãos, no verso 8, diz que, pois seus discípulos tinham ido, então verso 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E no verso 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está, nesse momento, sendo mais direto aqui na sua abordagem. Está falando de fontes mais profundas, enquanto aquela mulher está apegada a uma fonte de Jacó, que tinha de fato um simbolismo e tinha de fato ali uma importância religiosa, mas que não tinha essa possibilidade de oferecer mais do que um saciar físico. Jesus está oferecendo da água da vida. Ou seja, ele está oferecendo a si mesmo, como entendendo a necessidade primária daquela mulher. Perceba que essa mulher, no decurso aqui do nosso texto, a gente vai entender que nem ela sabe qual a sua necessidade. Porque ela pensa que a sua necessidade é meramente física. Mas Jesus está oferecendo aqui o dom da salvação. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja que não é algo que está sendo vendido. Veja que não é algo que está sendo negociado, mas é algo que está sendo oferecido aqui gratuitamente. Esse é o Evangelho desse Jesus que dá a todo aquele que humildemente reconhece a sua sede e a sua necessidade extrema. Ele está dizendo, se você me conhecesse, tudo é uma questão de conhecimento. Veja que Jesus está tão perto ali, e essa mulher começa a falar de Jacó, né? Tendo ali aquele que é o próprio Salvador de Jacó. Sabemos disso, né? O próprio Redentor de Jacó não era outro senão Jesus Cristo. E ele está a oferecer a essa mulher esse dom da salvação, essa sede espiritual. A estratégia de Jesus aqui, eu não vou tornar o marketing de Jesus espúrio, mas peço que vocês me entendam, é que a estratégia dele é mostrar a necessidade real dessa mulher para poder lhe oferecer, de fato, aquilo que ela precisa.
de fato, aquilo que ela precisa. O marketing secular, ele cria necessidades, não é isso? Se a sua camisa não está boa, então essa aqui é melhor. Né? Seu sapato está gasto, mas tem aqui uma de grife. O lugar que você está morando não é tão bacana, mas nós temos aqui um condomínio horizontal e não sei o que e tal. Então ele vai querer que você mostre uma necessidade, mas uma necessidade de quê? De segunda ordem, não é verdade? E Jesus está mostrando aqui a real necessidade dessa mulher. E aqui ele vai começar a ir direto ao ponto. Veja o verso 11, o que é que diz? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Meus irmãos, seja um judeu ortodoxo como Nicodemos, seja uma mulher samaritana perdida, ambos se equiparam aqui. Porque quando Jesus, em João 3, diz assim, você precisa nascer de novo, o que é que Nicodemos vai dizer? Então, eu preciso voltar ao ventre da minha mãe. Veja só. Ele não entende as coisas espirituais. Jesus está falando da água da vida, e a mulher olha para o poço. E assim, cadê seu balde aqui? Você não tem nem corda. E ali o poço tinha entre 25 e 30 metros de profundidade. Então ela está olhando e pensando de outra forma, em outra necessidade, não compreendendo que ela precisava mesmo era da água viva. Isso nos faz entender, meus irmãos, que se o próprio Deus não abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, nós vamos tatear, nós vamos passar por perto do poço, mas nós não vamos entender qual a nossa necessidade. E, portanto, se estamos aqui, se estamos em Cristo, se estamos na fé, é porque o próprio Jesus nos fez compreender a nossa real e verdadeira necessidade. E que bom que isso aconteceu. Que bom que o Senhor Jesus sabe qual a nossa necessidade. Nós tratamos de coisas naturais, que é de ordem espiritual, precisamos do Espírito assoprar em nossos corações. Mas aqui ela começa, de alguma forma, a demonstrar algum sinal de fé, né? Veja no verso 12. Ela diz assim: És tu, porventura, maior do que Jacó? És tu maior do que Jacó? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Nós temos esse símbolo aqui, essa importância. Esse poço é de Jacó. Mas aqui Jesus afirma no verso 13: quem beber desta água tornará a ter sede. E no 14 ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus chega no mesmo ponto do capítulo 3. Qual é a base da conversa de Jesus com Nicodemos? Vida eterna. Qual o ponto da conversa aqui no capítulo 4 com a mulher samaritana? Vida eterna. Sabe por quê? Porque a vida eterna é o que importa. Às vezes nós temos uma dificuldade de abordagem, uma dificuldade na evangelização, mas uma coisa que deve ficar muito clara, meus irmãos, é que a vida eterna, a saber, Cristo Jesus, é a nossa principal necessidade. Transmita essa mensagem. A vida eterna que está em Cristo Jesus. Jesus chega ao ponto aqui sem arrudeios, né? Quando ele está ainda no verso 12, diz que essa mulher que fala dessa fonte de Jacó, nosso pai. Veja só, nosso pai. Quando Jesus nos ensina lá na oração do capítulo 6, né? Ele começa a ensinar os discípulos a orar. Como é que ele começa? Pai nosso. Essa mulher está olhando para Jacó e falando da sua importância histórica e religiosa, e diz assim: Jacó, nosso pai. E na verdade Jesus quer mostrar o verdadeiro pai. E quer mostrar que para se chegar a esse pai, só há um caminho, que era ele próprio, o próprio Jesus Cristo. Essa é a maior necessidade, que essa mulher não percebe. João Calvino, quando ele comenta o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, né? Ele vai dizer,
na sua época ele era muito criticado porque ele não tinha bens, né? E vivia uma vida muito humilde. E disseram para Calvino: você é pobre, né? Você é pobre. Ele diz assim: pobre? Eu não sou pobre, porque eu não sinto falta de nada. Porque veja, não é esse conceito da pobreza, é a necessidade de alguma coisa, né? Então ele diz: eu não sou pobre, eu não sinto falta de nada. Em outras palavras, ele estava querendo dizer que Cristo era o seu pastor, Cristo era tudo para ele. Então, se essa primeira necessidade do seu coração estava preenchida, todas as outras coisas eram secundárias. Todas as outras coisas vinham depois. Veja que Jesus, no verso 15, a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água. Por quê? Porque Jesus diz assim: olha, quem beber desta água aqui, olhando para a fonte, vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe desse, jamais vai ter sede. Então ela diz: opa, então isso é algo vantajoso para mim. Isso é algo vantajoso. Por quê? Porque eu não vou precisar mais vir a essa fonte. Meio-dia, muito provavelmente ela ia naquele horário para não se deparar com outras mulheres samaritanas, porque a sua vida era tão moralmente, deixava tanto a desejar no aspecto moral, que mesmo as samaritanas que não tinham tanto critério moral, mesmo para elas, essa mulher samaritana, ela ainda extrapolava na sua decadência moral. Veja só. Então, ela vê vantagem. Diz assim: eu não preciso mais isso, não. Então, vai ser bom. Olha esse judeu aqui que puxou conversa. Eu pensei que eu não ia ter alguma vantagem, não. Mas parece que eu vou ter alguma vantagem aqui. Me dá dessa água. Ela estava pensando no aqui e agora, né? Às vezes, a proposta que tem sido publicada, que tem sido pregada, entre aspas, aí fora, é de um Jesus que ele meramente vai cuidar das nossas necessidades urgentes. É de um Jesus que vai cuidar somente do nosso conforto aqui nesse mundo. Então, ou até mesmo, de boa fé, alguém diz assim: olha, meu casamento está destruído, eu estou passando por uma grande crise. Aí você diz assim: venha para a igreja que o seu casamento vai mudar. Sua família vai ser restaurada. Ora, meus irmãos, eu conheço muitas famílias que foram restauradas pelo Evangelho, graças a Deus. Graças a Deus. Muitas famílias foram restauradas pelo Evangelho. Lá em Fagundes, né? Vou voltar a falar em Fagundes, né? Uma família lá, um caba bêbado, que estava separado, um desmantelo tão grande na vida. E ele ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, e hoje, se você for lá na pequena congregação de Fagundes, você vai perceber nas primeiras cadeiras assim, acho que ele está sentando do lado esquerdo ainda, vai estar ele, vai estar a sua esposa, né? Louvado seja Deus. Mas o fato é que você pode estar aqui em Cristo, e mesmo assim, ter tido a sua família destruída, né? Você está aqui, mas sua saúde não vai bem. Logo, eu não posso ofertar o Evangelho a partir de uma proposta que o próprio Deus não nos garantiu. Mas Ele promete bênçãos para nós. Não é verdade? Glória a Deus. Ele pode restaurar, pode fazer grandes coisas, pode fazer grandes milagres. Glória a Deus. Eu creio que Ele pode fazer, meus irmãos. Totalmente. Esse Deus é totalmente poderoso. No entanto, a gente não pode despertar nas pessoas o interesse pelo Evangelho por qualquer outra vantagem, senão pelo próprio Cristo. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente. Por quê? Porque é uma tendência do coração humano procurar vantagens. Dizendo assim: então vai ser bom estar aqui. Então é bom estar com esse judeu. Pensei que de lá não viesse nada de bom. Mas Jesus, entendendo e conhecendo os corações, no verso 16, ele vai dizer, essa pergunta é intrigante. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Jesus está dizendo para essa mulher: o seu problema não é a distância da sua água para o poço.
Seu problema não é a profundidade dessas águas aqui. Eu vou mostrar qual é o seu problema. Chame seu marido e venha. Vá buscar seu marido. Jesus conhecia o coração dessa mulher, no mais íntimo do seu ser, assim como conhece nossas vidas. Ele conhece a cisterna que está com águas insalubres ali. Ele diz, mulher, vai chamar teu marido. Essa mulher desconcertada no verso 17, olha o que ela diz. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Não tenho marido. Essa fala da mulher é muito curta. E eu percebi isso lendo o comentarista que eu falei aqui, William Hendrickson, porque ele vai perceber que essa mulher, em outras falas, ela é bastante prolixa. Quando Jesus fala, ela vai discorrendo, ela vai conversando. É uma mulher que fala muito. Mas quando Jesus diz assim, vai buscar o teu marido, ela é sucinta e diz assim, eu não tenho marido. Como que se dissesse, vamos parar essa conversa. Tocar sobre esse assunto não é algo bom. Porque nós não gostamos de falar sobre os nossos pecados, não é? Essa é a parte escura do poço. Jesus está mostrando, você precisa dessa água que eu estou lhe oferecendo. Onde está o seu marido? Ela diz, eu não tenho. Jesus disse, você falou a verdade. Porque você já teve 5. O que você está hoje não é seu marido. Aquilo desmonta aquela mulher. Depois ela vai dizer, entender que ali era um profeta. Mas ali, quando está desmascarada ali toda a sua vida, Jesus, ele fala isso em particular, irmãos. Que lição preciosa. Os discípulos tinham ido para onde? Tinham ido para as compras, né? Estava só ele e a mulher ali. E Jesus percebe, não na frente dos discípulos, mas naquele momento, dizendo assim, onde está seu marido? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu sei quem é você. Eu sei da sua história. E uma tacada só, Jesus está dizendo, eu sei da sua história hoje. A pessoa que você está não é seu marido, e eu sei da sua história no passado. Mas eu quero te propor um novo futuro. Beba dessa água e tenha vida e vida em abundância. Mas é necessário muitas vezes olharmos para o nosso passado, olharmos para o nosso presente, para termos um entendimento da nossa pecaminosidade, da nossa realidade de pecado, daquilo que tem nos afastado tanto e tanto do Senhor. Veja, deixa-me voltar a essa lição de Jesus ter abordado e ter exposto essa mulher, somente ela e Jesus, que era o próprio Deus ali. Muitas vezes nós queremos expor as pessoas, não é? Nós expomos os pecados das pessoas. Não convém que, irmãos, algo de fora o íntimo, você está falando, às vezes você conhece tão bem o seu marido, e vai falar publicamente, olha, quem ele é. Ou a esposa. Eu expondo o pecado uns dos outros. Meus irmãos, quando necessário, em um ato disciplinar, e olhe lá com muito cuidado, né? Nós precisamos, com o coração quebrado, dizer que alguém pecou. E com muita discrição, devemos tratar. Mas é necessário que um pecado público seja tratado publicamente, é verdade. Mas Jesus, nesse sentido aqui, ele está abordando essa mulher, dando a essa mulher a oportunidade dela compreender a sua vida horrenda e da sua necessidade pela água viva. E no verso 18, como ele vai dizer, né? No verso 17, bem disseste, não tenho marido. No final do verso 18, isto disseste com verdade. Meus irmãos, um genuíno encontro com Jesus, ele ocorre a partir do momento que nós deixamos de nos valer de caminhos
de bifurcações e nos esquivarmos ali ou aqui, mas é a verdade, quem você é. E você pode dizer ao Senhor Jesus: tu sabes quem eu sou, Jesus. E tu sabes que eu estou quebrado, Jesus. Talvez você tenha se adequado às fontes de Jacó. Você gosta dos patriarcas, você gosta dos profetas, você gosta dos evangelhos. Você frequenta os arredores desse poço. Mas eu pergunto a você, meu querido, você já bebeu dessa água viva? Você já bebeu? Para aqueles que já beberam, essa água, ela sacia a nossa sede de verdade, não é? Como é bom saber que há rios de água viva que fluem do nosso coração. Como é maravilhoso saber que Jesus, ele transforma a nossa vida, a nossa história, e que ele, é o que vamos ver nos próximos capítulos aqui, essa mulher samaritana impactada com o que Jesus está fazendo, crendo, vai até Samaria, ela vai partilhar com outros o que acabaram de ver, de escutar e de ouvir aqui. Mas vejam, meus irmãos, quão maravilhoso é quando Jesus transforma a nossa história. Ele tem uma sede que ele continua a fazer brotar dos nossos corações. Não mais sede por outros poços, pelo pecado. Essas águas já não são capazes de saciar a nossa sede, nunca foram, na verdade. Ou outras coisas que esse mundo possa oferecer, não, mas o próprio Jesus, ele deixa essa sede perene em nossos corações, uma vez que estamos nele, e assim como diz o Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eita, que desejo por essa fonte, por essa água. Devemos ter essa sede, você tem essa sede, meu irmão, ao amanhecer e perceber qual a sua primeira necessidade. A primeira necessidade não é olhar as mensagens que mandaram para você de madrugada. Meu filho, fique tranquilo. As atualizações ou o que aconteceu no mundo. É aí a fonte que é Jesus, fonte de água viva. Até mesmo antes das caminhadas lá, né, Cassandra? 5h30 da manhã, Cassandra lá. As misericórdias do Senhor se renovaram. Eu disse a Cassandra que eu vi as publicações dela, mas não às 5h30, depois, né? Depois, eu olho lá. Ainda bem que ela tem um tempo, né? Mas qual a sua sede? Querido, quando você vem à igreja, você se deleita nesse poço. Fontes de água viva que jorram no seu coração. Que maravilha! Agora, meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Quando eu tenho uma lição ainda para passar para a gente nessa manhã, ainda pensando nessa abordagem de Jesus. Não podemos pregar o Evangelho somente em ocasiões especiais. Deixa-me falar um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que durante esse ano nós temos o propósito de realizarmos quantos avanços missionários? 5. 4 congregações, né? E aqui nós vamos ter também, nos arredores aqui da igreja. É claro que nós queremos que toda a igreja se engaje nisso. Eu trouxe até um desafio. Quem sabe aqui, no final desse ano, a gente possa ver que a grande maioria da igreja participou de um desses encontros, de um dessas iniciativas aqui, desses avanços missionários. Mas perceba, você não pode ficar só se preparando para chegar ao avanço missionário, para pregar o evangelho não, tá bom? Você está aqui, vamos lá, vamos preparar até maio. E em maio a gente vai para outra congregação, outra cidade, outro sítio. Vamos pregar o evangelho. Não, meus irmãos, nós precisamos pregar o evangelho não somente quando estivermos na Galileia, mas no caminho, nas Samarias pelas quais vocês têm passado. Nós vamos pregar esse evangelho lá, tá bom? Mas, na verdade, esses avanços eles servem para despertar nossa sensibilidade e nos treinar para uma vida prática de evangelização. Isso é bom, muito bom. Treinar para uma vida prática de evangelização. Trazer sensibilidade, né? Quando você percebe a necessidade das pessoas. Você diz assim, as pessoas de fato e verdadeiramente precisam do evangelho. Quando eu saio aqui dessa proteção, dentro dessas 4 paredes, nós percebemos um mundo que está sedento.
Então nós perdemos o medo de pessoas. Vocês têm medo de gente? Que às vezes isso aí acontece, a gente tem medo de gente. Eu disse, o que é que eles vão fazer se eu falar do Evangelho? Fique tranquilo, no máximo que a pessoa pode fazer é lhe matar. Na verdade, o máximo. Mas Jesus não venceu a morte? O máximo que ele pode ocorrer. Fique tranquilo, você está em Cristo? Eu não sei, foi bom, pastor, esse marketing aqui? Foi, bênção. Mas vamos lá. O pastor saiu, fiquei preocupado. Volta, pastor, senta aqui, pastor. Então, a gente começa a perceber que muitas delas estão abertas ao Evangelho. Vocês se surpreendem com isso? Quando você começar a falar de Jesus, vocês vão perceber o quanto as pessoas estão abertas para receberem da palavra de Deus. Começa a falar. Agora também, meus irmãos, a gente aprende a confiar no poder da palavra de Deus. Eu não sei falar. Jesus gosta é assim. A gente não gosta de falar, não gosta de falar. Né? Às vezes a gente vai para o avanço missionário, vão 2, 3 ali, percebe, você fica olhando como é que o outro aborda. Às vezes a gente não sabe nem o que falar, gente. Meu Deus, por onde começar? Mas eu sei que Deus vai dar a graça. Eu preciso falar de Jesus. Agora, Jesus provê descanso para os que estão cansados. Ele está pronto para saciar a sede dos necessitados. Você está com sede? Você está cansado? Veja que Jesus ele pode renovar as suas forças nessa manhã. Não buscando José, não buscando Jacó, não buscando Abraão, mas o próprio Cristo. Ele renova as nossas forças. Jesus é o manancial, esse que conhece as águas fundas do nosso coração e que está pronto para nos transformar de dentro para fora. Venha Jesus. Beba dessa água viva. Amém? Vamos orar. Glórias nós te damos, Senhor Deus nosso. Porque um dia o Senhor aparentemente mudou o seu roteiro e veio ao nosso encontro. Nós, Senhor, nem sabíamos qual a nossa real necessidade. Procurávamos em coisas, em pessoas, aquilo que só Cristo pode nos oferecer. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor agiu com tanta misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa fonte de água viva que jorra agora no nosso coração. É uma fome, uma sede, ainda nessa terra, ainda insaciável, porque nós precisamos desejar cada vez mais. Faz, querido Deus, que provemos, Senhor, dessas águas todos os dias da nossa vida. Faz com que, Senhor, dessa água que nós recebemos, ó Pai, possamos partilhar gratuitamente, de maneira amorosa e constrangida também por termos recebido tão grande favor. Faz, Senhor, nos outros aquilo que o Senhor mesmo já fez em nós e através de nós, para a Tua glória. Amém.